Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja aí de grande valia, né? Nessa busca pelo conhecimento. Hoje eu tô até com o telefone aqui emprestado, tô gravando com o meu telemóvel, né? Então eu tô com o da minha mãe aqui emprestado, que eu fiz umas pontuações aqui para eu não me perder, para a gente poder fazer o vídeo mais completo possível. O vídeo de hoje falando aí 3 dicas para quem quer vir para Portugal nesse ano de 2023, tá certo? Então lembrando sempre que se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo e conseguir acompanhar aqui o nosso canal maravilhoso, que eu trago para vocês sempre a minha experiência, né? Já estou morando aqui há 2 anos em Portugal. Para você que quer todas as dicas, todo o passo a passo, muito conteúdo de qualidade, totalmente online, mais de 28 aulas, maravilhoso, com dica desde o início, no Brasil, de documentação, de como fazer a imigração. Gente, conteúdo realmente valiosíssimo. Vou deixar o link para você aqui do meu curso, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que é um investimento que vale a pena, tá certo? E vamos que vamos! Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar aí 3 dicas, né? Para quem quer vir morar em Portugal aí no ano de 2023. Vou começar a falar aí de uma questão muito importante que eu considero quando você vai fazer o planejamento, né? Nessa mudança aí Brasil-Portugal. Eu sempre coloco essa palavra acima de tudo, porque o planejamento realmente é a palavra de ordem. Quem não tem um bom planejamento provavelmente não vai conseguir obter o sucesso aí desejado, né? Hoje em dia, graças aí à internet, graças ao YouTube, a gente tem muito conteúdo, muita informação, tanto de qualidade, né? Como também que a gente tem que tomar cuidado para não cair aí em golpes, tá certo? Então eu trago para vocês aqui sempre o meu relato, a minha experiência com muita sinceridade, com muito carinho. Gosto muito de estar gravando vídeo aqui para você. Vim aqui para Portugal, quem já me conhece, migrei com meus 3 filhos e realmente o planejamento é a palavrinha. E o primeiro tópico que eu vou trazer aqui para vocês tem tudo a ver, todos eles, né, com o planejamento, que é na escolha quando a gente vai vir morar aqui em Portugal em relação à temperatura. É isso mesmo, dependendo do local aí que a gente mora no Brasil, eu como uma boa carioca, né, do Rio de Janeiro, 40 graus aí o ano inteiro, às vezes a gente perde um pouco a noção de como em alguns lugares, como eu tô falando aqui de Portugal, aqui na Europa, as estações do ano elas são bem definidas. E quando eu falo isso, eu falo mais em relação ao frio. Por que, Viviane, em relação ao frio? Gente, porque essas minhas 2 anos de experiência aqui em Portugal, no norte de Portugal, né? Eu moro aqui no Porto. Realmente é uma loucura. A maioria aqui das casas do apartamento, eles não são preparados como no restante da Europa, né? Quando a gente fala em outros países da Europa, você vê que as habitações, elas são bem mais preparadas. Tem estudos, inclusive, aqui em Portugal, que agora que o português está se preocupando mais com essa questão de manter a casa aquecida, né? Em termos de estrutura que eu tô falando, eu não tô falando em termos de aquecedor com ar-condicionado, aquecedor a gás, porque isso aí, graças a Deus, a gente tem acesso aqui nas lojas de Portugal, que é o meu caso. Eu tenho um aquecedor a gás maravilhoso, tenho vídeo aí falando das lojas, indicando preços, valores, então não vou me alongar isso, só você dar uma olhadinha na playlist aí de lojas em Portugal que você vai encontrar aqui no meu canal conteúdo de qualidade, mas eu tô falando sim em relação a gente procurar qual o melhor local pra gente fixar a residência, fixar a moradia, né? Então a gente tem que ver o quê? Qual a sua prioridade em relação ao frio? Porque realmente, gente, é brabo, ele castiga. E eu tenho inúmeros amigos, várias pessoas conhecidas que não se adaptaram ao frio, ou seja, que falaram, jogaram a toalha, literalmente como a gente fala no Brasil, né? Ah, não, Vivi, pra mim não dá, pra mim...
E é o que eu falo do planejamento, porque de repente você arrendou um imóvel, você fez o contrato aí de 12 meses e dependendo da época do ano que você vem para cá, se logo começa o inverno e você não consegue se adaptar, como é que você vai fazer? Com o dinheiro que você já pagou ou com aquele contrato que você tem que acabar de cumprir, né? Então, assim, a gente não tá no nosso país, é tudo novo, a gente tem que realmente seguir à risca as regras aqui de Portugal. Realmente aqui eu vejo que a legislação, ela realmente funciona, então a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto com as finanças, que é o órgão aí que eles registram o contrato de arrendamento entre o senhorio e a gente, né? Entre o proprietário e a pessoa que está alugando. Então, assim, tem uma série aí de condições do contrato que a gente tem que seguir e para isso a gente tem que tomar cuidado se a gente pode antes se precaver, se a gente pode antes pesquisar, né? Pra gente não depois se arrepender em relação ao frio, é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês aí. Viana do Castelo. Maravilhoso, lindo, mas assim, lá em cima, grudadinho na Espanha, a última cidade aí de Portugal, né? E assim, muito frio. E os preços do arrendamento são ótimos. De repente você vai olhar aí na internet, vai ver o preço aí do aluguel e vai gostar. Mas você tem que se atentar ao clima, você tem que se ligar na temperatura para depois não cair em erro, tá certo? A segunda questão que eu coloquei aqui para você é em relação à dica de você estudar geografia, literalmente, tudo que você não estudou no Brasil na época do seu segundo grau, você estudar agora com o mapa de Portugal. Gente, Portugal é pequeno, a gente fazendo sempre uma comparação aí com o Brasil, né? Eu falo aí que Rio de Janeiro, São Paulo é Portugal, você consegue fazer aí Portugal de ponta a ponta em 6 horas de carro. Então, em valores aí de densidade demográfica, né? Você tem, comparando com o Brasil, sem comparação, então dá pra gente comer, literalmente comer, com arroz com feijão, o mapa de Portugal. E eu fiz isso, eu fiz esse dever de casa muito bem. Tenho lá no meu curso para vocês especificando das cidades e realmente é uma dica que eu dou para vocês muito importante. Vai no planejamento, coloca aí o mapa de Portugal do lado, vê direitinho, por quê? Porque isso te facilita muito na hora que você escuta falar, na hora que você vê vídeos aqui no YouTube de outros youtubers, enfim, falando de algum lugar, dando alguma dica. Se você sabe, Santarém, sei onde fica, Portimão, lá embaixo, mais quentinho. Não tô querendo Guarda não, Guarda é um dos lugares mais frios aqui de Portugal. Então, assim, passa esses nomes não serem novidades para você. Você já consegue visualizar aqui o mapa de Portugal na sua cabeça e você já consegue ver, dentre as palavrinhas que você escuta, dentre as notícias, dentre o que aparece aí de repente, de opções de arrendamento, já te dá um clique para você saber literalmente em qual lugar aí de Portugal que a gente está falando. Gente, então é muito importante, dever de casa, essa segunda dica aí maravilhosa é o mapa de Portugal, tá certo? E a terceira dica, mas não menos importante, que também tem a ver com o estudo do mapa, é em relação a emprego, é em relação a trabalho, né? A gente não pode deixar de fora, a gente vê muita gente aí falando maravilhas de Portugal, como se tudo aqui fosse fácil, e eu te digo de antemão que não é, ainda mais para o imigrante recém-chegado do Brasil, que ainda está tirando documentação, vários que já estão aqui e estão aí deram entrada na manifestação de interesse, mas ela não foi aceita. Aí pior ainda, né? Porque ainda não está legalizado. Então dificulta muito a gente conseguir emprego aqui em Portugal. Não são todas as áreas que dão emprego para quem não tem documentação, é a minoria. Então muitas vezes a gente tem que se subordinar a uns certos tipos de patrões que não são muito agradáveis, não são todos, mas a gente escuta aí muito relato, e eu mesmo tenho conhecidos aqui na cidade onde eu moro, que tem muitas fábricas aqui onde eu moro de sapato que passam por essa situação. Por isso que eu digo, planejamento é a palavra. A melhor maneira, hoje em dia tem vários vistos, cada vez mais vistos, né? Pra gente vir aí do Brasil já legalizado, lembrando que o visto a gente tira aí no nosso país de origem, ainda no Brasil, agora tem o visto de procura de trabalho, né?
tem da lei dos estrangeiros, do CPLP, que tá super na moda, tudo que é youtuber falando disso, que você pode solicitar estando no Brasil, e aí facilita muito a sua vida ao chegar aqui em Portugal para você conseguir o seu emprego. E aí fica a dica para você, terceira, para você procurar a área que você gostaria de trabalhar, qual tipo de fábrica, você gostaria de trabalhar, sei lá, no shopping, então uma área mais turística, ou, não, eu gostaria de trabalhar em restauração, sempre trabalhei em restaurante, me identifico, sou chefe de cozinha, eu sou garçonete, enfim. Você procura dentro do que você quer morar, nas cidades onde tem aquela opção. Gente, o Google tá aí, o Google facilita a vida, fora do youtuber, né, que eu tenho que vender meu peixe, então eu também tenho muito vídeo maravilhoso no canal. Tem que maratonar, para não fazer nenhuma besteira. Hoje em dia, a gente tem acesso cada vez mais, não pense que é fácil, não é fácil. Não é mudança de roupa, é mudança de país. Realmente tem que ter planejamento, tem que ter uma reserva financeira legal, porque cada vez mais está requerendo isso aqui, as coisas estão caras, o arrendamento está caro, a inflação chegou aqui em Portugal. Então, os preços do mercado também subiram bastante. Então, a gente não pode bobear para passar sufoco e ter que pedir ajuda aí, como a gente está vendo muito brasileiro tendo que ir para o consulado pedir ajuda. Isso não é legal. Eu te garanto que se você tiver um planejamento legal, você não vai passar por isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Fica com Deus e até o próximo vídeo.